nesse final de ano, já mais para o começo do próximo, talvez, né, bem próximo, período onde nos reunimos, conversamos, nos comprometemos com tantas coisas, né? Geralmente nessas festas, com os parentes, ouvimos promessas, né? Esse ano vou fazer isso, esse ano vou fazer aquilo. E aí, às vezes a pessoa que fala esquece que no Natal passado ela já falou aquilo e não conseguiu fazer. Porque, infelizmente, nós somos assim, né? Falhos. Sem falar na grande dificuldade que o nosso país enfrenta, né, que destaca tanto a corrupção humana, né? Vemos em todo esse período, mesmo nesse período natalino e final de ano, nós podemos destacar e ver também como as coisas são complicadas, são difíceis, seja na questão política, administrativa, né, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Mas esse final de ano nos leva a refletir um pouco mais, talvez, sobre como deve ser o nosso proceder, né, o nosso planejamento para o ano que se inicia. Mas o que nos leva também a refletir como o ano que passou, mesmo com toda a dificuldade que enfrentamos, talvez, infelizmente, poderíamos nos identificar de uma forma negativa também. Quando olhamos a descrição de Cristo, revelando para João, em Apocalipse, a condição das igrejas de Sardes, de Laodiceia, destacam que o compromisso de serviço daquelas igrejas era morno. Não era quente e não era frio. E se achavam fortes, mas eram fracas. E nós podemos ver que o ideal do compromisso como um cidadão do reino é o que Cristo expõe no Sermão do Monte, contrastando claramente um compromisso consigo, ou um compromisso com os seus ideais, com o compromisso com o reino, agora, que somos transformados, adentramos nesse reino, identificamos Jesus como o Rei, como o nosso Senhor, o nosso compromisso se volta à sua glória e ao seu poder. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 19. Depois da passagem de Zaqueu o publicano, nós encontramos a parábola das 10 minas, que vai do verso 11 ao verso 27. Então, você pode deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos meditar nesse texto. Evangelho de Lucas, 19, a partir do 11. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem, nobre, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau,
por tua própria boca te condenarei. Não sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10, as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem, lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Queridos, o contexto bem próximo à passagem da salvação de Zaqueu. Lembrem-se que Zaqueu renunciou metade dos seus bens e propôs o ressarcimento de 4 vezes mais aqueles que ele havia explorado. E talvez, diante desse contexto, das palavras de Jesus, muitos entusiastas, ouviram e pensaram assim: pronto, está chegando o reino. Só que quando pensavam no reino, eles pensavam num reino bélico, num reino político, onde Jesus reuniria um exército e destruiria os romanos, tomaria Jerusalém de novo e então reinariam com força, com poder sobre todas as outras nações, lhes atribuindo toda a riqueza, todo o bem-estar que eles sonhavam. Essa é a ideia de reino que eles tinham. Então Jesus vem e com essa parábola, parece que claramente com o interesse de explicar para eles o que é seu reino. Que o seu reino não é essa expectativa que eles tinham, onde eles seriam enaltecidos e receberiam toda a honra e todo o poder, porque o seu monarca seria o governante. Não tão diferente dos nossos dias, Nas disputas políticas também observamos isso. Essa expectativa de que não, agora será o céu na terra, porque fulano de tal, ou porque ciclano, ou por toda a expectativa, cada vez que se passa, se frustra. Mas no reino de Deus não encontramos isso. Porque para agora, a promessa de Cristo não é essa. Ele não veio para instaurar agora um reino político, um reino bélico, mas ele veio manifestar a glória de Deus, ele veio trazer a paz que é tão necessário para nós que éramos inimigos de Deus e que andávamos nas trevas. Então essa parábola nos mostra que tem muita coisa ainda para acontecer até a batalha final, até o último dia. Existia a necessidade da morte, da ressurreição de Cristo, que é o apogeu do manifestar do reino de Deus, da manifestação do reino de Deus aqui, claramente, e não uma tomada de Jerusalém pela força. Então essa parábola ela está envolta a esse contexto, é preciso que entendamos isso. Também é importante, como Kenneth Bailey trabalha o contexto dessa passagem, ele nos diz que naquele período de tempo, Herodes, o Grande, fez uma viagem para receber a sua nomeação romana, para ser rei. E Herodes era odiado pelo povo e odiado pelos seus, era aquele homem que matava o filho, que matava outro filho, que matava o sobrinho, que matava qualquer um que pudesse se aproximar do seu reinado. E era um homem odiado pelos da sua casa, pelos seus súditos e por todos. E quando Jesus, então, usa dessa analogia às avessas, ele está trabalhando todo o contexto que todos sabiam daquela história com Herodes, contrapondo isso com a ideia do seu reino, como o seu reino é distinto. E como também, de forma semelhante, Jesus haveria de sair. Ele também teria que ir tomar posse de um reino, mas ele haveria de voltar para os seus. Então eu gostaria de, nessa noite, trabalhar sobre a ideia dos cidadãos do reino e a sua resposta à esperança, à espera do rei. Como um cidadão, o que deve fazer o servo do Senhor
diante dessa expectativa, dessa certeza da volta do seu rei e da volta de Cristo. O que eu e você devemos fazer agora, aguardando o retorno de Jesus? Em primeiro lugar, obedecer à incumbência. Podemos ver claramente no início que o servo deve se manter fiel diante da ausência do seu senhor. É uma questão de identidade. Ele deveria se identificar como servo deste Senhor. Queridos, vejam bem, a questão aqui não é a capacidade, porque poderíamos entender, talvez equivocadamente, essa passagem, não é a capacidade produtiva do servo aqui. Jesus não está interessado no quanto você pode produzir com uma mina, com uma quantidade de dinheiro. Uma mina aqui, talvez equivalente aí, como o Barley coloca, a 4 salários mínimos. Ele faz aí uns cálculos, uma projeção, e ele coloca a ideia de uma mina como talvez 4 salários mínimos. E ele recebeu isso. E Jesus não está preocupado, ou o rei, claramente, como Cristo aqui, não está preocupado necessariamente com quanto você pode produzir, mas necessariamente com a sua obediência ao chamado, a sua identificação como servo do Senhor. Lembrem-se, o Senhor é odiado por muitos, e quando ele sai, claramente se manifesta aí uma empreitada, né, nessa busca de que Jesus, que o rei não deveria voltar, de que eles não querem o seu reinado sobre ele. E como fica o servo com a ausência do seu senhor diante de súditos que odeiam o Senhor? É claro que não seria uma situação fácil. E a questão aqui é, será que ele vai voltar? Como é conviver com os que odeiam seu Senhor? Como é inconveniente vermos um mundo constantemente pressionando, nos assediando, nos impulsionando a nos voltarmos contra o Senhor. O mundo odeia a Cristo. Por mais que o mundo se volte e fale de Natal e fale de religiosidade, o mundo odeia Cristo, o mundo odeia a luz, o mundo odeia a palavra de Deus e se levantará contra os seus servos claramente. Portanto, é tão importante para nós, como servos do Senhor, cuidarmos dos interesses do nosso Senhor, mesmo diante dessa oposição que está a sociedade contra o próprio rei. Então, é não olharmos para os nossos próprios interesses, mas como uma identidade de servos, obedecermos a esse chamado. O Evangelho nos mostra que os fariseus constantemente se empenhavam com toda sorte de astúcia para destruir a Cristo. Constantemente buscavam destruir claramente não só o ministério de Cristo, mas a vida de Cristo. E quando o Senhor impõe essa incumbência, Ele não está preocupado com dinheiro. E não necessariamente não é prioritário a sua capacidade produtiva. Ele está preocupado com a sua obediência, com o seu compromisso com o Senhor. Imagine, seu senhor saiu, você tem a incumbência de administrar aquilo que não é seu, que pertence ao seu senhor, e você sai para negociar com homens que odeiam seu senhor e sabem que você é o seu servo. Você acha que isso deve ser fácil? Como deve ser difícil você argumentar e falar, não, eu tenho aqui, eu quero investir aqui, não, aqui você não vai investir. Aqui eu vou cobrar um juro exorbitante de você, aqui você não vai ter vez. E ainda a pessoa argumentando, nós odiamos o seu senhor, não queremos que ele volte. E você ainda negociando com essas pessoas que odeiam o seu senhor. Isso não é fácil. E é claramente essa condição que estamos no aguardar o retorno do nosso rei. Uma condição de estarmos no mundo e não pertencermos a esse mundo. Somente negociaria essas minas, essa quantidade de dinheiro, quem desse a cara a tapa,
como servo do Senhor. Somente quem estivesse comprometido com Ele, porque não seria nada conveniente negociar, se empenhar, se expor, ser agredido, ser ofendido, ser insultado, não por causa de si mesmo, mas por causa do seu Senhor. Se a minha condição ou a sua não for essa, nos preocupemos se verdadeiramente estamos comprometidos e nos empenhando com aquilo que Deus nos deu para administrar para Ele. Final de ano é bom para refletir. Será que eu não estou acomodado? Ou necessariamente me empenhando em outras coisas que não seja cumprir e obedecer com a minha identidade de servo ao Senhor? Ele queria provar a obediência dos seus servos, e assim o fez. Por isso, esses servos deveriam aplicar as minas e administrar os seus lucros. Os bons servos destacados aqui, mesmo diante da oposição dos seus inimigos, de seu senhor, saem a negociar. E os seus inimigos enviam, não bastasse que eles odiassem o senhor, o rei, e ofendendo os servos, eles enviaram uma embaixada para falar: não volta não. Não volta não, que nós não queremos vocês. Negociar sobre essa condição seria terrível. Essa oposição clara. Mas é incumbência destes que têm a identidade como servos assumir também esse compromisso de fazer a vontade do Senhor. Eu obedeço porque sou e faço porque estou comprometido. Tenho essa incumbência. Por isso o resultado é serviço, é trabalho, é empenho. E por isso não deveríamos nos preocupar com a influência, ou o que nós vamos perder, ou o que nós vamos ganhar, porque necessariamente o que importa prioritariamente é a nossa fidelidade em obedecer, nos entregando, como falamos aqui, cantamos, nos consagrando ao Senhor. E agora, quem lhe oferece alguma coisa é somente aqueles que estão em oposição ao Senhor. Veja bem, o Senhor já deu, já entregou, está no passado. O que Ele fez é evidente e claro, já está em nosso poder, já está em nós. Tudo aquilo que nos é oferecido agora, diante do mundo, é em oposição àquilo que nós já recebemos do Senhor. Por isso a nossa preocupação não está em ganhar, não está em obter nada, porque já temos tudo, já recebemos tudo dele. A nossa preocupação agora é em administrar, em utilizar o que ele nos deu e não ganhar alguma coisa. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para oferecer o nosso serviço àquele que nos comissionou, aquele que nos chamou. E por isso nós ofereceremos tudo o que temos em serviço ao nosso Deus. Querido, você será tentado a deixar de buscar seu dever para com o Senhor e viver os seus próprios interesses. Não, é difícil demais. Quem é que pode suportar? Duras são essas palavras. Quem é que pode suportar? Quem é que pode suportar essa oposição? Esse ataque à minha pessoa, esse ataque à minha família, esse ataque ao meu trabalho, esse ataque às minhas finanças, esse ataque à minha idoneidade. Quem é que pode suportar isso? Não, vou dar uma distanciada, vou dar uma parada. Somente o servo comprometido com uma identidade de servo e com um compromisso de servo sobrepõe os seus próprios interesses para o interesse de serviço e de glória do Senhor. Segundo lugar, o que deve fazer um bom servo do Senhor na promessa do seu retorno? Ele vai acertar as contas com o Senhor.
Queridos, o Senhor voltará. Eu não tenho dúvida alguma disso, e eu acredito que você também assim crê. Ele voltará. E se ele voltar, como nós cremos claramente, porque ele voltará, haverá um acerto de contas. Nós devemos reconhecer claramente que ele virá e pedirá conta de tudo aquilo que ele nos deu. E claramente, nosso comportamento como servo aqui é reconhecer o rendimento que vem da dádiva. Quando o Senhor voltar, nós nos apresentaremos diante dele, não só nós, todos. Aqui no contexto da passagem, os servos, como os comissionados, como também todos os outros súditos estão presentes diante do Senhor. Ele mandou chamar todo mundo e ele pediu conta, claramente, do que havia acontecido, com o interesse de provar a obediência e claramente entender tudo o que se passou e se revelar o compromisso dos seus servos. Portanto, o nosso compromisso de identidade como servos de Cristo deve nos conduzir a uma preocupação com o retorno do nosso Deus. Quanto mais eu e você enfatizarmos o retorno de Cristo, automaticamente maior será o nosso compromisso com o seu chamado. Mas quanto mais tivermos essa verdade obscurecida pelas propostas do mundo, menos nos preocuparemos com o retorno e com o compromisso que temos do retorno com o Senhor. Menos nos preocuparemos. Então é tão importante para nós, a evidência do nosso serviço está muito ligada a essa perspectiva escatológica. Jesus vai voltar, que seja o quanto antes, que seja hoje, que seja amanhã, porque o meu maior desejo, a minha maior expectativa é me encontrar com o meu Rei e com o meu Senhor. E às vezes quando falamos assim, nós encontramos pessoas que se entristecem, porque tem um compromisso maior com qualquer outra coisa do que com o próprio Cristo e o seu retorno. Portanto, é muito importante olharmos assim dentro do contexto. Diz o texto que o servo sabia que o que rendeu não foi o seu trabalho, foi a mina. Se você olhar o contexto da passagem, você observará que eles disseram: a tua mina rendeu. Compareceu o primeiro e disse ao Senhor: Senhor, a tua mina rendeu 10. Veja bem, talvez qualquer outro muito bem munido de estratégias de marketing, de coaches, né, poderia chegar e falar: não, Senhor, veja bem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, veja, eu me empenhei, eu usei da estratégia tal, eu não sei os nomes aqui, mas seria interessante ter falado, né, os nomes utilizados aí pelos negociadores. Eu usei tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, apliquei dessa forma e tal. Veja como eu consegui ganhar tudo isso. Não há nenhum relatório assim aqui. O relatório apresentado foi: Senhor, a tua mina rendeu. Há um entendimento claro de que o objeto que vai causar o fruto é a própria dádiva do Senhor. É aquilo que Ele deu. E por isso o relatório é uma apresentação daquilo que Deus deu e frutificou em mim. Eu olho para a graça recebida, eu olho para aquilo que Deus colocou e agradeço. Senhor, muito obrigado, porque o que frutificou e fez alguma coisa foi o que o Senhor me deu. Foi o que o Senhor colocou aqui. E eu lhe entrego novamente aquilo que o Senhor me deu. Não há aqui nenhum espaço para uma apresentação aí de si mesmo ou de enaltecimento do seu próprio trabalho. Não, o relatório é claro e é rico. Eles olham para a bênção recebida, para as minas colocadas
tiveram com toda a capacidade de negociar, mas olha, Senhor, foi o Senhor que deu. A tua mina rendeu. E por isso nós podemos ver que eles são gratos por toda essa bênção, por toda essa incumbência. E eles podem então olhar que a recompensa que eles recebem aqui também é distinta. Assim como o relatório deles é diferenciado, a bênção também o é. Veja que eles não receberam ouro, não receberam prata, não receberam diamantes, não receberam mais minas necessariamente. Eles receberam mais trabalho. Mais trabalho. Muito bem, você foi fiel, então você vai administrar 10 cidades, você vai administrar 5 cidades. É uma incumbência de um compromisso. O que eles fizeram, lhes dão condição de fazer mais para o Senhor, porque o protagonismo é do Senhor, o reino é do Senhor e não nosso. Não é um compromisso nosso conosco, não é uma ascensão aí, uma escada evolutiva de trabalho que estamos buscando para ganharmos mais recursos para nós. Não, é um compromisso com o reino, é uma identidade de servos que nos conduz claramente a buscar mais a glória ao Senhor. Esse é o foco. E talvez seja esta a razão que eles não receberam dinheiro, não receberam ouro, receberam talvez status, porque governar cidades traz algum status, para que eles não perdessem o foco e continuassem claramente com o mesmo objetivo que tiveram desde o começo: servir ao Senhor, servir com tudo que receberam. Não viva buscando reconhecimento, não viva atrás de recursos pessoais tão somente, não trabalhe para o Senhor dessa forma. É necessário que não percamos o foco e que entendamos que esse chamado é o chamado mais precioso que temos na nossa vida e que a melhor recompensa que podemos ter é o chamado do Senhor para mais trabalho, para mais serviço e para no último dia ouvirmos: filho amado, entra para o gozo do teu Senhor. Esta deveria ser a minha e a sua expectativa ao servirmos ao Senhor. Que nada te iluda em busca de promoção própria, de próprios ideais. Não. Todos que se envolvem no interesse próprio se voltam cegos pela própria cobiça, pela ganância, pelo poder, pelas conquistas, e então se colocam a mentir, a perverter, a acusar, a caluniar. Não foi isso que os fariseus fizeram com Cristo? Porque julgavam que Cristo estava tirando o seu poder religioso. Que Deus me guarde e que guarde você, nesse ano que se inicia, num compromisso de serviço ao Senhor, integralmente. Por isso, em terceiro lugar e último, na expectativa do retorno do rei, nós aguardamos ver a justiça do Senhor. Nós observamos no final da passagem que ele, repreendendo o servo incrédulo, ele havia embrulhado a mina, e ele embrulhou a mina porque ele não tinha certeza da volta do rei. E é claramente isso exposto no texto. Ele não tinha expectativa da volta. Pelo contrário, ele falou que vai voltar, mas todo mundo aqui não quer que ele volte. Já enviaram uma embaixada para falar que ele não volte. Ele não vai voltar, não. E se ele não vai voltar, por que eu me comprometeria com seus ideais? Por quê? Quer saber de uma coisa? Não sou ladrão. Vou embrulhar o dinheiro dele e deixar aqui e vou viver a minha vida. Eu vou me empenhar. Para que receber toda essa pressão, essa oposição desses que odeiam a ele? Eles odeiam a ele, não odeiam a mim. Para que passar por isso? E é nessa expectativa que ele então embrulha esse dinheiro, ele enterra esse dinheiro, como em outras passagens, ele guarda esse dinheiro, porque ele estava mais preocupado consigo mesmo. E ele desconsiderou o retorno do rei. E mais, a arrogância era tamanha, que ao ser chamado pelo Senhor,
A justificativa dele é atacar. Espera aí, eu fiz isso porque o Senhor é. É a mesma conversa de Adão. Eu fiz isso porque a mulher que o Senhor me deu. É sempre uma justificativa apontando: o Senhor é rigoroso. O Senhor colhe onde o Senhor não planta. O Senhor é um ladrão. A justificativa dele é atacar. E aí então o rei fala: mas o que você está falando te condena. Se assim eu fosse, se eu fosse assim tão rigoroso, se eu colho onde não plantei, por que não aplicar o dinheiro? Veja, Jesus não está preocupado, o rei não está preocupado com a quantidade de dinheiro, mas ele está seguindo a linha de raciocínio dele. Se você realmente fosse isso que você está falando, você preocuparia que em pelo menos me devolver com a correção que o banco lhe oferece. Mas você nem isso fez, você é um mentiroso, você é alguém que se preocupa só consigo mesmo. E a resposta clara é: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Isso também causou espanto. Mas peraí, Senhor, o Senhor tirou a mina dele e vai dar para o que tem mais. É claro, o que tem mais se empenhou mais. Não se esqueçam disso. Se empenhou mais. Não é uma questão de mérito de quem tem mais, mas é uma questão do rendimento. É claro que ele fará melhor com aquilo que eu concedi. Dá para o que tem 10. E por isso, como o Senhor é claro, né? Ele é abençoador, ele não é ladrão, né? Ele é abençoador e ele concede isso aos seus filhos. Então, diante de toda essa situação, quem tem, o tem, porque o Senhor deu e o fez florescer. Quem está na posse não é proprietário, não tem o direito de usar, gozar e dispor da bênção. E claramente o servo mau não recebeu nenhuma recompensa. E pior, a passagem nos mostra que no final ainda, ele testemunhou a destruição daqueles que são inimigos do Senhor. Diz o texto: quanto porém a esses inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Com uma vergonha máxima desse servo infiel, ele ainda viu aqueles que o subjugou, aqueles que ele teve medo, foram destruídos na presença do rei, e ele viu isso claramente diante do Senhor. Meus queridos, a volta do Senhor será o fim de tudo e o início de tudo também. Ele é quem dirá: vem para o gozo do teu Senhor. Mas é ele também que dirá: aparta-te de mim, maldito, não vos conheço. Nesse momento de reflexão, como você está aguardando a volta do rei? Uma pergunta tão óbvia e simples diante do texto, que é necessário que eu e você façamos. Como eu estou aguardando? Meu compromisso é com o rei? O que ele me deu está sendo usado para o reino dele? Ou o que ele me deu eu estou usurpando e usando para o meu próprio interesse? Deus não chamou nenhum servo para isso. E a nossa vida precisa destacar isso. É extremamente necessário nos dias que vivemos. Servos, servas compromissados com o seu reino, que utilizam tudo o que Deus deu para a glória dele. Não estou falando de dinheiro, volto a dizer. Não estou pedindo que você dê seu dinheiro para instituições, mas que seu dinheiro seja de Jesus. Não estou pedindo que o seu tempo seja necessariamente de instituições, mas eu estou claramente te advertindo que ele deve pertencer a Jesus, e ele pertence a Jesus. Não estou pedindo que você entregue a sua família a instituições, mas a sua família pertence a Jesus. E isso precisa ficar claro e evidente. Nesse momento que utilizamos de marcação de tempo, mais uma passagem de ano, que fique evidente que somos servos de Jesus e tudo que temos foi Ele que nos deu. Por isso que tudo floresça para a sua honra e para a sua glória. Amém.
Grande Deus, seja bendito e exaltado para todos sempre. A sua palavra é viva e eficaz, e o seu Espírito a aplica em nós, transformando, Deus, toda a nossa condição de pecadores e de oposição ao Senhor e à sua vontade. Nós clamamos, ó Deus, que essa palavra transforme nossa vida, nosso coração, nosso procedimento, nossos interesses, a nossa expectativa, ó Deus, que talvez seja enganosa e tão distante daquilo que a sua palavra e o Senhor nos propõe. E assim corrigindo, ó Deus, o curso do nosso proceder, 2021 seja um ano de consagração, de compromisso com o Senhor, independente da oposição e das circunstâncias que se colocarem diante de nós. Cheguemos ao final e apresentemos um relatório ao Senhor, que tudo que o Senhor nos deu floresceu para o Senhor e para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.